Só para a gente sintonizar, boa noite para todo mundo. Estávamos falando da interpretação do negócio jurídico, falamos aqui da hermenêutica, mencionei para vocês um pouco do Código Civil, a forma com que ele traz a interpretação do negócio jurídico, trazendo o artigo 112, falando lá da questão da intenção, como uma fonte muito importante de interpretação, 113 falando do negócio jurídico analisado e interpretado sob a ótica da boa-fé objetiva. Aí nós falamos da reserva mental, está lá no artigo 110. Basicamente nós fomos estudando o Código Civil no que se refere à interpretação tal qual ele dispõe lá. Falamos do silêncio, lá do artigo 111, e por fim falamos da limitação da interpretação, da forma com que é feita de maneira estrita, quando se trata de negócios jurídicos benéficos e mesmo a renúncia, como está lá no artigo 114. O que a gente precisa entrar hoje? Hoje a gente precisa estudar, avançando o nosso conteúdo aqui, as chamadas teorias das invalidades ou teoria das nulidades. Basicamente, no nosso sistema, e quando a gente fala em sistema aqui, pensando na responsabilidade civil, tal qual ela está no Código, trabalhamos com a teoria das invalidades sob duas óticas. Nós temos uma invalidade ou nulidade absoluta e uma nulidade relativa. Aqui é de certa forma um degrau. Por quê? Quando a gente fala em invalidade, nós estamos mencionando um choque daquele negócio jurídico com a própria ordem jurídica, com o próprio direito. Então, quando eu falo que um negócio jurídico ele é inválido, é porque existe uma incoerência, um choque, um conflito entre o que está no negócio jurídico e aquilo que o próprio ordenamento autoriza estar ou não. E aí, quando eu falo de invalidades em duas espécies, que é a nulidade absoluta e a nulidade relativa, eu estou falando de uma certa forma em um degrau, onde você tem a nulidade relativa como um conflito ou um choque mais leve, mais brando, vamos dizer assim, e a nulidade absoluta é aquela impertinência severa, que de fato vai interferir de maneira intensiva no negócio jurídico. Então vamos colocar isso aqui em texto, vamos dizer assim, vamos colocar isso aqui em palavras. A teoria das invalidades, busca averiguar o grau de impertinência ou inadequação existente entre um negócio jurídico e o sistema jurídico. Então, a teoria das invalidades busca averiguar o grau de impertinência ou inadequação existente entre um negócio jurídico e o sistema jurídico. Dito de outra forma, haverá invalidade ou nulidade quando houver um choque ou conflito entre o próprio negócio jurídico e o que determina o direito. Invalidade nada mais é do que a demonstração da existência desse choque, desse conflito entre o negócio jurídico e o direito. Então, quando eu falo que o negócio jurídico é inválido, é porque o negócio jurídico está contrariando o direito. Ele está violando aquelas disposições legais que estão previstas no nosso sistema jurídico. Beleza. Tomar cuidado, que vamos colocar assim, atenção, a invalidade ou nulidade é um gênero de onde você tem a nulidade relativa, também conhecida como anulabilidade, ou negócio jurídico anulável. E como eu mencionei para vocês, é uma inadequação mais branda, ou seja,
menos grave. Nestes casos, desrespeita-se temas de índole privada, ou seja, de interesses entre as partes. Então veja, um primeiro tipo, vamos colocar assim, invalidade é um gênero, e você tem uma primeira espécie de invalidade, que é a invalidade relativa ou nulidade relativa. Também pode aparecer como anulabilidade ou negócio jurídico anulável. É uma inadequação mais branda, ou seja, menos grave. Nestes casos, desrespeita sistemas de índole privada, ou seja, de interesse entre as partes. Diferentemente da chamada nulidade absoluta, também aparecendo como nulidade. E nesses casos, o negócio será nulo. Essas são as expressões que aparecem diante da nulidade absoluta. Aqui é uma impertinência severa e grave, violando questões de ordem pública, ou seja, de interesse de toda a coletividade. Então, o que eu quero apontar aqui para vocês é que quando a gente pensa em teoria da nulidade, nós precisamos ter em mente que existem degraus. Isso aqui, por que existem degraus? Porque o direito quis assim. O direito já presumiu a existência de duas formas de impertinência, ou duas formas de inadequação ou conflitos. Uma ele identifica ser mais gravosa por violar questões e interesses públicos, por acabar entrando em conflito com interesses coletivos, que a gente chama de questões de ordem pública, e nessas situações ele vai definir que a sanção e a invalidade ela não deixa de ser uma sanção, uma punição para aquele negócio, será mais gravoso, será nulo aquele negócio, ele não produz nenhum tipo de efeito, nós vamos ver isso mais à frente. Já a nulidade relativa, ou a anulabilidade, ela é mais branda, ela é mais suave, vamos dizer assim. Por quê? Porque o próprio sistema identificou que em algumas situações há uma violação ali que coloca em risco o interesse das partes. E aí, para evitar que essas partes sejam prejudicadas por aquele fato em si, você identifica ele como anulável. Só que o negócio jurídico que é anulável, que tem uma nulidade só relativa, ele tem uma porção de características diferentes, tendo em vista que permite, por exemplo, que seja corrigida aquela causa de anulabilidade, que seja até mesmo convalidado, que seja confirmado, que se sane aquele problema. Então nós vamos identificar aqui uma porção de diferenças entre essas duas formas de invalidade, para vocês perceberem que nada mais são do que uma forma do direito pegar negócios jurídicos que estão em conflito com o ordenamento e identificar, não, esse aqui é muito grave. Se esse aqui é muito grave, você tira todos os efeitos dele, é nulo. Mas esse aqui, ele não é tão grave assim, ele tem umas violações aqui que podem colocar em risco os interesses das partes, mas vamos identificar se as partes não podem, por exemplo, confirmar isso aqui, se elas não podem resolver esse problema. Por isso que a gente tem a nulidade relativa absoluta quase como que um degrau de invalidade. Você tem a nulidade relativa que ela é mais suave, mais tranquila, e você tem a nulidade absoluta que ela é grave, ela é séria, ela é severa a ponto de você retirar todos os efeitos daquele negócio jurídico ali. Então, um primeiro ponto bem importante, e vocês colocar essa atenção aqui em maiúsculo. Um ponto importante também que nós temos que destacar aqui, e isso vocês vão perceber no decorrer do curso, é o seguinte: como a invalidade é uma espécie de sanção, ou seja, punição, é uma espécie de sanção ou punição pela
contrariedade do ato frente ao direito. Por isso, jamais poderá ser presumida, de modo que sempre necessitará de previsão expressa em lei. Então veja o que eu estou falando aqui, isso que é importante. Sempre que o direito ele está criando limitações, quando ele está criando punições, ele se apega aos princípios da legalidade. Aqui não é diferente. Quando eu falo de invalidade ou nulidade, eu estou falando que é uma espécie de sanção, é uma espécie de punição pela contrariedade daquele ato lá à frente ao direito. Por isso você jamais vai presumir, jamais irá presumir que aquilo é ou não inválido. Ou seja, você só pode falar que um negócio jurídico tem uma causa que justifica falar que ele é nulo ou anulável se tiver expresso no código, especialmente no código, pensando que a gente está estudando direito civil, ali a possibilidade daquilo ser considerado uma nulidade absoluta ou relativa. Exemplos, vamos colocar aqui. Exemplo 1, nulidade absoluta. Artigos 166 e 167. Já da nulidade relativa, artigo 171. São artigos importantes aí para a gente falar em nulidade. Vamos abrir ele aqui. Veja o seguinte, olha que interessante. 166 já fala, é nulo, então, nulidade absoluta. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, partindo do nosso pressuposto aqui, se você tem um negócio jurídico com absolutamente incapaz, aquele que é menor de 16 anos, então somente esse negócio jurídico será nulo, ponto final. Se o pequeno Enzo, lá com seus 12 anos de idade, pegar a bicicleta dele e vender para um conhecido qualquer, esse negócio jurídico não produzirá nenhum efeito. Por quê? Porque é um negócio jurídico nulo, ele é inválido e é uma invalidade com uma gravidade severa, alta. Por quê? Porque o sistema partiu do pressuposto de que aquele que é menor de 16 anos, ele não tem condição nenhuma de ter consciência ou maturidade suficiente para tomar os atos da sua vida civil. Inclusive, essas questões envolvendo incapacidade, elas são constantemente questionadas pela doutrina, né? Veja-se hoje, adolescentes de 16, talvez 15, 14 anos, não tenham mais maturidade do que tinha há 20, 30 anos atrás, mais ou menos no contexto em que foi redigido o código. Mas para mostrar para vocês que está aqui, ó, expresso. Se o negócio jurídico foi celebrado por menor de 16 anos, que é o absolutamente incapaz, a consequência é nulo. Está escrito aqui. Por isso que eu falo que o negócio jurídico celebrado por menor de 16 anos é nulo, porque existe uma previsão expressa nesse sentido. Quando a gente desce aqui e vai para 171, olha o que ele fala. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, vem o inciso 1 por incapacidade relativa. Então a gente já pode pensar aqui num primeira situação, vamos dizer assim, para a gente examinar. Se o negócio jurídico foi celebrado por um menor de 16, absolutamente incapaz, a consequência é nulidade absoluta. Se o negócio jurídico foi celebrado por um menor de 18, mas maior de 16, uma pessoa com 17 anos, consequentemente, ou de 16 a 17, ele será anulável. Ou seja, você tem uma nulidade relativa, uma nulidade mais branda. E por que isso? Eu insisto, porque o código quis, porque o sistema jurídico definiu essa diferenciação. Qual é a ideia aqui? Menor de 16, absolutamente incapaz, possibilidade nenhuma daquele negócio jurídico ter efeitos. Por quê? Porque não existe possibilidade de você reconhecer a autonomia daquela criança. Agora, se for um adolescente, 16, 17, já existe uma chance daquele adolescente ter efetivamente aquela maturidade que se espera para tomar as decisões da vida civil.
Então, o código, nessas situações, apesar de não reconhecer que ele é capaz e dar validade integral ao negócio jurídico, ele deu uma punição, uma sanção um pouco menos severa. Ele deu uma sanção um pouco mais branda, vamos dizer assim. Esses são dois exemplos que eu estou mostrando para vocês, para mostrar e provar que, quando se fala em nulidade, precisa estar previsto expressamente no código. Ou seja, você só fala em nulidade quando está na lei que aquilo ali é uma causa para pensar em nulidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente pega os contratos, tem uma porção de regras, né, para serem seguidas quando você está celebrando um negócio jurídico do tipo contrato. Tem uma aqui bem interessante, ó. Deixa eu achar. Na doação. Meu mouse tá ruim pra caramba. O mouse tá com vida própria. Mas estamos aqui, ó. Cadê? A doação. Olha o que a gente tem expresso na doação. Olha que interessante. É nula, ou seja, nulidade absoluta. A doação não é essa aqui que eu quero não. Essa aqui, ó. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. Olha o que o código fala. Se o sujeito pegar tudo que ele tem, todos os patrimônios, sem reserva nenhuma, nem para ele sobreviver, para ele comer nada, se ele doar tudo que ele tem, aquela doação é nula. Por quê? Entende-se que a pessoa precisa de um mínimo existencial, que é o que se fala. E se ela doar tudo que tem, você necessariamente estará retirando dela esse mínimo para sobreviver. Então, o código entendeu que esse tipo de ato é um ato grave, sério, e aí você tira os efeitos daquela doação ali. Mas vamos pensar aqui numa outra situação que gera nulidade aqui. Deixa eu achar. Aqui, ó. Essa aqui que eu queria. Essa aqui, ó. Cadê? A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge por seus herdeiros até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Olha que interessante. O cara é casado e aí ele tem uma relação extraconjugal, que é a chamada relação de adultério. Então ele tem um amante. O que ele faz? Ele doa alguma coisa para a amante, qualquer coisa, pode ser de um celular até um carro, uma joia, uma casa, enfim. Ele doa para a amante um determinado bem. Puf, ponto final. O que o código está falando? Ele está falando que essa doação ela pode ser anulada pelo outro cônjuge por seus herdeiros até 2 anos depois de dissolvida. Então, teve essa doação, o sujeito doou um determinado patrimônio para sua amante. O que o código está falando? Essa doação ela pode ser anulada se demonstrar que ele não deveria ter feito isso, tendo visto que já tem uma família e tal. Veja o apego aqui do código com a questão de costumes, de família, vamos dizer assim, um apego conservador aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, tem 2 anos, depois que dissolvida a sociedade conjugal ali, divorciou os filhos, os herdeiros ali, no meu exemplo aqui, os filhos, ou mesmo o cônjuge, a esposa, eles têm 2 anos para anular. Se passar desses 2 anos não entrar com uma ação de anulação, o que acontece? Você tem a convalidação dessa doação, ela passa a ser válida. Então veja, a ideia aqui é que entendeu-se que esse tipo de prática não é uma prática tão grave assim. Ela pode ser considerada anulável no prazo de 2 anos. E a gente já entra com uma primeira diferença. A nulidade, ela não tem prazo. Ela pode ser declarada a qualquer momento. A anulação, ela já tem prazos pré-definidos. Se o sujeito não resolver, se ele não indicar aquela causa de nulidade relativa, com o tempo ela se convalida. Com o tempo ela passa a ser válida, né? Então, só para mostrar para vocês, e aqui voltando ao nosso raciocínio,
que você só pode falar em invalidade quando o código expressamente fala, olha, se isso acontecer, nulidade. Se isso acontecer, anulação. Então existe a necessidade de expressamente estar previsto no código que aquilo é uma causa para você falar em invalidade. Se não tiver essa previsão, você não pode presumir que aquela situação ali vai gerar algum tipo de invalidade. Esse é o primeiro cuidado aqui que eu preciso colocar para vocês. O que mais que a gente precisa tomar cuidado? Além disso, é importante destacar que o Código Civil tem como finalidade a máxima preservação dos negócios jurídicos. Então, a ideia por trás do código é de preservar ao máximo os negócios jurídicos. Ou seja, busca-se ao máximo preservar o negócio ou preservar a relação sempre que possível. Aqui, inclusive, a gente retira um princípio muito importante para o negócio jurídico, que é o princípio da conservação do negócio jurídico. O que isso significa? Significa, como eu falei lá atrás para vocês, que é possível, quando a gente pensa em anulação, a gente analisa as nulidades relativas, é possível você resolver aquele problema. E resolvendo aquele problema, não há por que falar em invalidade. Você acaba conservando o negócio jurídico. E a gente tem que voltar e relembrar que o negócio jurídico ele surge da vontade das partes. E você vai sempre presumir que as partes elas têm vontade de boa fé. Elas não têm interesse em violar o direito se colocar aquele ato de forma inadequada ao ordenamento de uma maneira geral. O interesse das partes é que aquele negócio realmente produza os seus efeitos. É que a vontade, inclusive qualificada, como a gente viu, não só de definir o que, como, quando, onde, com quem, tudo isso deve ser o máximo preservado. Não é à toa que quando a gente fala em negócio jurídico, os negociantes, as partes, são parceiros. Né? Lá no contrato a gente fala muito isso, né? Parceiros contratuais. Por quê? Cada um tem a sua vontade, o seu interesse, e isso precisa ao máximo ser preservado. Como eu falei lá atrás, sendo invalidade uma sanção, você tem que fazer o possível para reduzir essa sanção. O direito não quer a sanção. O direito ele quer que o negócio jurídico seja válido, que ele produza efeitos, que ele concretize a vontade das partes ali, tal qual foi definido no momento em que realizaram o negócio. Acho que a gente pode até destacar um artigo interessante que demonstra um pouco disso, o princípio da conservação do negócio jurídico. Você, na medida do possível, vai fazer o que for possível, obviamente, para conservar aquele negócio. Né? Veja isso aqui. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio não o prejudicará na parte válida. Então, veja, o próprio artigo 184 aqui, ele tá dando um indício disso que a gente está falando, né? O princípio da conservação. O que ele está falando? Se você tiver um negócio jurídico que tem uma porção de cláusulas, por exemplo, se tiver uma lá que é inválida, você pode simplesmente retirar ela ou resolver ela sem que todo o negócio não seja prejudicado. A invalidade só de uma parte ou a invalidade parcial, ela não atinge em regra o negócio jurídico como um todo. Então essa ideia aqui, ela é extremamente importante e ela vai dialogar com isso que nós estamos falando, né, que é o princípio da conservação. O outro artigo importante aqui que a gente pode destacar, olha isso aqui, 172. O negócio jurídico anulável, ele pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Então, um exemplo aqui, quando você tem uma causa que gera invalidade, e aqui, veja, quando eu falo anulável, invalidade relativa, nulidade relativa, mais suave, mais branda. Quando eu tenho uma causa que gera anulação, ou nulidade relativa,
podem as partes sentarem e confirmar aquilo ali, ou seja, resolver aquele problema que estava gerando uma anulação ali. Vou dar um exemplo que a gente falou lá do menor. O menor entre 16 e de 17 anos ali, que é relativamente incapaz, a partir do momento que ele celebrou um negócio jurídico, o artigo 171 está falando, inciso 1, que ele é um negócio jurídico anulável. Podem as partes sentar e junto com um representante daquele menor falar, não, aqui ó, o problema desse negócio jurídico é que ele não tinha uma representação. Não estava aqui, por exemplo, o pai auxiliando o filho, agora o pai está aqui. Nesse tipo de situação, você confirma aquele negócio jurídico, você dá um atestado de que aquilo que era uma causa de invalidade agora não é mais. Por quê? Porque foi confirmado pelas partes, acrescentando aquele tipo de problema que existia e que causava nulidade nele. Beleza, então, o que estamos falando aqui, importante princípio, princípio da conservação dos negócios jurídicos, tenha isso em mente. Sempre que puder, você vai preservar ao máximo os negócios jurídicos, tendo essa ótica aqui do princípio da conservação. A gente só pensa em invalidar ou em nulidade quando não tem como mesmo, né? Óbvio que a nulidade absoluta, ela dificilmente passa por essa lógica aqui. A gente até tem, mas é a exceção da exceção, que é o chamado recategorização. Vamos ver isso mais à frente. Mas a regra é, você conserva os negócios jurídicos anuláveis. Isso é uma ideia, isso é uma vontade, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, de um tema bem interessante. Quando você tem um negócio jurídico, ele precisa ser cumprido. É aquilo que o direito chama de adimplemento. Quando o sujeito descumpre um negócio jurídico, vamos pensar aqui, você está pagando a faculdade e aí você tem como obrigação um negócio jurídico de prestação de serviço educacional. Você tem como obrigação, como aluno, pagar a mensalidade. Bonitinho, todo mês ali você paga a sua mensalidade. Enquanto você está pagando, você está adimplente, você está cumprindo a sua obrigação. Vamos imaginar que, por alguma razão, você pare de pagar. A partir do momento em que você para de pagar a mensalidade, você se torna inadimplente. Você está descumprindo aquela obrigação que estava inserida no negócio jurídico que você celebrou com a faculdade. O que o princípio da conservação tem a ver com isso? Você vai ver que em alguns negócios jurídicos, que são negócios jurídicos de longa duração, de renovação continuada, muitas vezes, para você falar que a pessoa está inadimplente ou que ela está descumprindo efetivamente as suas obrigações, você precisa ter uma grande quantidade de práticas nesse sentido. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o sujeito celebra um contrato de plano de saúde. Então, veja, um negócio jurídico do tipo prestação de assistência à saúde, plano de saúde. E ele paga esse plano de saúde por 20 anos. Por 20 anos, todo mês, janeiro, fevereiro, março, ele está ali pagando bonitinho. Por 20 anos ele foi pagando o plano de saúde. Ele foi adimplente, cumprindo suas obrigações. Acontece que vem uma tal pandemia, essa pandemia faz com que o sujeito fique desempregado, e aí em março de 2021, pela primeira vez, ele não consegue pagar a mensalidade do plano de saúde. O que acontece? Em abril, então veja, ele não paga março, chega abril, ele não consegue pagar abril também, ele é contaminado. Puf, coronavírus. E aí ele precisa de um atendimento amparado naquele plano de saúde. O que o plano de saúde fala? Ele fala, nós não vamos te oferecer assistência de saúde. Por quê? Porque você está devendo, você está inadimplente. Você não está cumprindo com a sua obrigação de pagar a mensalidade, a prestação aqui para o plano de saúde. O que a teoria do que a gente chama de inadimplemento substancial vai dizer? Vai falar assim, olha, peraí, a ideia aqui é fazer o máximo para conservar esse negócio jurídico. E o cara que pagou há 20 anos, seria muito injusto você simplesmente desconsiderar todo o negócio jurídico só porque nos últimos 2 meses ele não conseguiu pagar. E no meu exemplo aqui, ainda com justificativas. Crise, desemprego, somado à própria questão da pandemia de uma forma geral. E aí vem a teoria do inadimplemento substancial defender exatamente isso. Para você falar que o negócio jurídico tem que parar de produzir efeitos a partir do inadimplemento, esse inadimplemento tem que ser substancial, ele tem que ser significativo. E 2 meses
comparado a 20 anos, não é nada. Por quê? Porque o sujeito que foi 20 anos parceiro do plano, pagando bonitinho, cumprindo sua obrigação, quando ele mais precisou, ele não pode ser jogado no canto. Essa é a ideia que também dialoga com a conservação do negócio jurídico, né? E olha que interessante. Esses dias eu estava conversando com os alunos, tem uma colega no 10º período, veja, no último período da faculdade, exatamente nessa situação. Ela fez a faculdade inteira, excelente aluna, no último período, por problemas, não sei se são problemas só financeiros, mas por problemas ela não está conseguindo fazer a faculdade, vai concluir. A gente poderia insistir aqui sobre o princípio da conservação do negócio jurídico, seria possível pensar numa forma alternativa dela, por exemplo, pagar essa faculdade no último semestre, tendo em vista que por outros 9 semestres ela pagou bonitinho, participou, ela cumpriu tudo que estava ali. Não faz sentido você ignorar toda essa parceria negocial no momento em que a pessoa poderia, por exemplo, formar e ter melhores condições de trabalho, de ganhar mais dinheiro, enfim, se promover na sua vida profissional e acadêmica, vamos dizer assim. Então essa ideia aqui da conservação do negócio jurídico, vou até acrescentar isso aqui. Lembrar também da teoria do inadimplemento substancial. Com certeza vocês vão estudar isso aqui mais à frente, especialmente quando estiverem lá nos direitos das obrigações, estudando adimplemento, inadimplemento, as consequências e tal. Mas só mostrando para vocês desde já a importância de trazer esse princípio da conservação e como que ele faz o seu efeito, como que ele produz aí as consequências no nosso direito de uma forma geral. Isso é muito importante, porque, como eu disse lá atrás, o negócio jurídico ele só surge do acordo de vontades, né? Pelo menos a regra, a maioria dos negócios jurídicos são negócios jurídicos do tipo bilaterais ou plurilaterais, em que você tem mais de uma pessoa, você tem mais de uma vontade. E essas vontades, elas estão interligadas. Por isso que existe um negócio, por isso que existe uma relação jurídica entre essas partes, né? E aí, obviamente, o direito tem que fazer o possível para que não só essa relação seja mantida, mas que o interesse das partes ali envolvidas também sejam mantidos. Essa é a ideia aqui quando a gente fala em conservação. Ok, então, falando da teoria das invalidades, falando das nulidades aqui, a gente pode começar a falar e aqui entrar de forma mais, queria copiar isso aqui, entrar de forma mais aprofundada, colocar nulidade absoluta, artigo 166. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estudar tudo de nulidade absoluta, a gente vai estudar tudo de nulidade relativa. E aí, vejam, com esses dois pontos, nós fechamos o que é chamado de teoria das invalidades, ou teoria da nulidade. Entramos primeiro na nulidade absoluta, vamos explicar todas as características, as hipóteses em que ela pode acontecer, as previsões legais a respeito dela. Logo em seguida, nós vamos estudar a nulidade relativa, que é um pouco mais suave, mais branda, e também exatamente o mesmo raciocínio. Todas as características que envolvem nulidade relativa, todas as hipóteses, na verdade não todas, porque vocês vão ver que durante o código, em alguns momentos aparece ali, isso aqui é uma anulação, isso aqui pode ser anulável, enfim. Então, por todo o código, nos 2000 e tantos artigos do código, você hora ou outra vê pincelada ali uma nulidade. E aí a gente encerra essa parte das teorias das invalidades, beleza? Na próxima aula, portanto, a gente segue aí, começando pela nulidade absoluta, é a mais grave, a mais severa, que tem consequências mais potentes também, mais gravosas. A gente começa pela nulidade absoluta e segue pela relativa, beleza?